Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de GitHub, né, de comandos Git, o que nós iremos ver nessa videoaula? Nós vamos simular aqui aquela situação em que o programador ou a programadora, né, o desenvolvedor, a desenvolvedora, eles trabalham de forma remota, né, de forma híbrida. Alguns dias ele trabalha na sua casa como home office e alguns dias ele vai para o escritório da empresa para trabalhar lá, tá? Então nós iremos simular o que? Nós vamos simular a situação em que você vai codificar na sua casa, né, dentro do seu notebook, dentro do seu computador desktop, e simularemos que no dia seguinte você vai chegar lá no escritório ao qual você trabalha, você vai importar tudo que você fez, né, do dia anterior para a máquina que está localizada lá no escritório. Você vai trabalhar, vai codificar. Ao final do dia você vai subir tudo para a nuvem, tá? Para o GitHub, tá? E no dia seguinte que você voltou para a sua residência, você vai baixar todo o código e continuar trabalhando, tá? Essa simulação também ela é semelhante ao seguinte: independente se você sai ou não do seu computador, ao final do dia você vai subir, né, tudo que você fez lá para a nuvem para deixar tudo sincronizado. A diferença entre você trabalhar dia na sua casa, dia no escritório, né, hora num computador, hora em outro computador, a diferença é o seguinte: quando você está somente em um computador, terminou o dia, você sobe tudo que você fez para a nuvem. No dia seguinte, se não houve nenhuma atualização do repositório, você não precisa baixar, né, o que está no repositório para sua máquina, porque se ninguém atualizou o teu repositório, você simplesmente pode continuar codificando porque não tem atualização, tá? Nós não iremos considerar que estamos trabalhando em grupo. Nós vamos considerar que estamos trabalhando somente a gente, tá? Porque numa próxima aula nós iremos considerar que estamos trabalhando em grupo, tá? Quando a gente trabalha em grupo, sempre temos que ter a preocupação de, toda vez que iniciar um dia de trabalho, a gente sincronizar o que está na nuvem para a nossa máquina local, tá? Quando nós estamos trabalhando sozinho, que por enquanto é o caso dessa explicação, nós se sempre usarmos a mesma máquina, não há motivo para a gente, no começo do trabalho, puxar, né, sincronizar do GitHub para a máquina local, tá? O trabalho que nós sempre temos que ter em mente ao final de um dia de serviço, nós temos que sincronizar da máquina local para o GitHub. É até uma forma de backup, tá ok? Então tá. Então eu vou começar aqui, tá? Antes de começar, deixa eu falar pela última vez o que nós iremos simular. Então nós iremos simular uma situação em que o profissional ora trabalha em seu computador, ora trabalha em outro computador. Para isso, ele tem que sempre manter o GitHub na nuvem sincronizado, tá ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o nosso primeiro repositório, tá ok? Nós já criamos esse repositório aqui. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu criei aqui um diretório chamado casa e um diretório chamado escritório, tá?
Então, casa e escritório. Então, vamos lá. Aqui nós iremos clonar o repositório do GitHub. Então, nós iremos simular que estamos trabalhando em nossa casa, né, de forma remota. E aqui eu vou clonar para simular que eu estou trabalhando remotamente, trabalhando em outro computador, que não o da minha casa, tá? Um computador da empresa a qual eu trabalho, tá? Então vamos lá. Então inicialmente, como o meu diretório está vazio, eu criei ele agora, eu vou ter que clonar o repositório. Antes de explicar o que é clonar o repositório, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está usando Windows vai ter que na nossa aula aí no instituto, se as máquinas forem Windows, aqui vai estar C2 pontos, usuário, né? Então vocês aí, criem aí, um diretório chamado gap-s3, se é que já não está criado, né? E cria 2 diretórios dentro dele, um chamado casa e outro chamado escritório, tá ok? Vocês irão abrir, 2 terminais, tá ok? No Windows eu não sei se ele abre 2 terminais assim, ou se ele abre realmente 2 terminais separados, tá ok? Mas é importante que vocês mantenham 2 terminais abertos ao mesmo tempo, tá? Um simulando a casa e o outro simulando o escritório, tudo bem? Então tá. Então vamos começar pela casa. Como o meu diretório está vazio, eu vou ter que clonar o meu diretório lá do GitHub. Pessoal, o que é clonar? Aqui na apostila. Aqui na apostila ele pediu para nós criarmos um diretório chamado segundo proj. Mas não vamos fazer assim não. Pode ignorar isso daqui, tá ok? No lugar do segundo proj nós iremos trabalhar com, né, o casa e o escritório, tudo bem? Beleza, então continuando aqui, jovens. Então tá, então eu vou clonar o meu diretório. Como que eu clono? Pessoal, clonar é isso daqui, Veja, aqui nós só temos um arquivo, que é o readme. Porém, eu poderia ter milhares de arquivos. O clonar é o que? É eu pegar todos os arquivos que estão aqui e copiar para minha máquina, tá? Então eu copio para minha máquina e de uma certa maneira, toda vez que eu der um push, ele vai colocar ele vai colocar tudo que eu fizer, né, na minha máquina, ele vai subir para o GitHub, tá ok? Então eu vou começar a clonar. Como que eu clono? Eu clono assim, git clone. Git clone o que? Eu venho aqui em código, e copio esta linha aqui, tá ok? Então, como nós estamos trabalhando com token, veja bem, nós estamos trabalhando com token. Então é importante que vocês venham aqui em settings, tá? Settings, última opçãozinha aqui, última opção novamente, token classic, e aqui eu tenho um token meu que eu criei para esta aula. Então legal, então esse token tá ativo. Se eu trabalho com token, então eu vou fazer o meu clone usando o HTTPS, tá ok? Então vamos lá, copiei, vim aqui no terminal e colei, tá ok? Então vou dar um enter. Assim que eu dou um enter, ele fez o que? Olha só, ele criou um repositório para mim, tá? Que é o primeiro repositório, que é aqui, olha ele aqui, tá?
E agora vou entrar aqui no primeiro repositório e olha só o que temos aqui. Nós temos o Readme, tá ok? Então vocês vão fazer isso daí na máquina de vocês no laboratório, tá bom? E nós iremos agora fazer o seguinte, vamos começar com as primeiras alterações. Vamos criar aqui um arquivo, ó. Tá no Linux é o comando o vim, né? Aí no Windows vocês podem usar o bloco de notas. Aí cria um arquivo no bloco de notas e salva aqui dentro, tá? Salva aqui dentro desse repositório, tá ok? Então aqui eu vou criar um arquivo chamado, vou chamar ele de segundo, tá? Ponto Py, pronto, vamos lá. Tá, aqui seria um arquivo Python, tá ok? A gente não vai fazer nada em Python, então vamos só escrever segundo aqui. Então suponho que eu fiz um programa em Python aqui, terminei o dia, né? Então salvei aqui o meu programa em Python. Então veja, aqui eu tenho um segundo.py e lá no GitHub eu não tenho ele ainda. Então eu tenho que fazer o que? Então acabei o dia, eu vou atualizar o meu repositório lá no GitHub, tá ok? Então vamos lá. Então primeira coisa que eu faço, tá? Então eu dou git add, né? Aí eu dou um git commit, aqui, ó. Vou copiar aqui. Pronto. Só que aqui, pessoal, ele fez coisa a mais. Não era para ele ter comitado não, mas tudo bem. Eu ia chamar esse quarto aqui lá no escritório. Mas já foi. Aí vocês vão colocar um git, pode ser então um git commit quarto, tá ok? Então pergunto a vocês, nesse momento, o meu repositório no GitHub, ele está atualizado? Ele não está atualizado. Eu só deixei ele pronto para ficar atualizado, tá ok? Na hora que eu atualizar, ele vai atualizar com o push, né? Levando o segundo.py aqui para cima. Então tá, então como é que eu faço agora? Eu tenho que digitar o git push, ó. Tá, então eu venho aqui, Ctrl V e pronto. Aí ele pediu qual que é meu usuário, tá? Aí vocês vão colocar aí o usuário de vocês. E agora vocês vão colocar o token de vocês, tá? Pronto. Legal. Então, ó, subiu lá para o GitHub, tá sincronizado o meu local com a nuvem. Se eu vier aqui agora e dar um atualizar, ó, tá aqui o nosso segundo.py. Tudo bem? Legal. Então, agora, o que vai acontecer? Nós iremos simular o seguinte. Nós iremos simular o seguinte. Então, acabou o dia, tá ok? Acabou o dia e nós vamos trabalhar agora em uma outra máquina lá em outro local, tá? Então a gente está lá no escritório e eu vou clonar esse repositório para poder trabalhar aqui no escritório, tá ok? Então veja, novamente, para eu clonar, eu venho aqui e uso git clone, tá? Então vamos lá, git
clone. Git clone o que, professor? Ó, git clone, venho aqui no código, tá? Venho aqui no código, HTTPS, copiei aqui e estou colando, tá ok? Então, legal, ó, primeiro tá ali. Olha aqui, ele já atualiza, né, com o segundo .py que eu criei teoricamente no dia anterior, tá? Então, novamente, nós não estamos trabalhando em grupos, estamos trabalhando individualmente no repositório. Legal, então baixei para minha máquina, trabalhei o dia inteiro e vou criar aqui o arquivo vim. Legal, então criamos aqui e vamos então fazer as mesmas operações que fizemos no dia anterior, né, simulando, para atualizar o repositório local. Ó, vamos sincronizar esse repositório local que está lá no escritório, tá? Ó, tá lá no escritório com o repositório no GitHub. Então vamos lá, ó, git add ponto olha aqui. Então, ó, vamos chamar, lá foi o quarto, vamos chamar aqui se lá foi o quarto, um pouquinho tá aqui, ó, quinto commit, tá? Então, ó, comitei, beleza, ó, ele só inseriu aqui o terceiro, tá? Se eu tivesse mexido no segundo, ele jogaria aqui o terceiro e o segundo teria mudanças, tá ok? Então vamos lá. Vamos agora dar o main lá, então vamos dar o git push origin main, tá? Então aqui, ó. Então copiei, colei. Novamente, vai pedir. Não pediu não, nem pediu o usuário. Ele guardou na memória, tá? Então ele nem pediu nada. Então ele tá indo diretão aqui. Tudo bem? Se eu vier aqui agora e dar um atualizar página, olha o que vai acontecer. Tá? Então apareceu aqui o terceiro. Tudo bem? Então é isso que iremos sempre fazer, tá? Acabou o dia, se não for acabou o dia, por exemplo, na hora do almoço, vai sair para o almoço, então você já faz um git push, sabe? O git push ele vai garantir que você tenha sempre uma cópia lá no GitHub. Legal, agora vem uma diferença. Suponha o seguinte, suponha que no outro dia eu estou aqui na minha casa, então eu vou começar o dia de trabalho aqui em casa. Concorda comigo, ó, eu só tenho um segundo, eu não tenho aqui, ó, o terceiro, ó. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sincronizar agora lá da nuvem, tá ok? E tenho que jogar aqui pro meu computador. Então como é que nós vamos fazer? Para eu fazer isso, eu não vou dar um git clone. Eu vou usar o comando git pull, ó. Olha só. Então eu venho aqui na minha casa. O pull, pessoal, pull de puxar, tá? Ó, o pull é de puxar. Então o que eu fiz aqui, ó? Olha só. Olha, o terceiro que eu criei lá no meu escritório, teoricamente, criei lá no meu escritório, ó, eu criei ele aqui no meu escritório, sincronizei e aqui eu dei um pull. Entenderam? Então agora é sempre assim, ó. Suponha o seguinte, que
suponho que eu vou fazer uma correção no arquivo segundo.py. Quer ver só? Vim segundo.py. Segundo arquivo segundo arquivo alterado, vai. Segundo arquivo criado. Pronto. Então, olha só. Então, suponha que eu fiz essa correção nele, né, para indicar que ele foi o segundo arquivo criado. Aqui no escritório, ele vai estar só segundo, tá? O que eu faço agora? Corrigir, né? Corrigir aquele erro lá, corrigir, coloquei tudo. Vou atualizar no GitHub. Então, de novo, ó, git add.git commit. Então, eu vou falar assim, ó, correção segundo ponto .py, tá? Jovens, menos M, que menos S? Tô doido, menos M. Pronto. Então veja, o que ele falou aqui, ó, o commit segundo, a correção segundo, ele vai mudar um arquivo, tá? E bem, aí ele falou que tem uma inserção, uma deleção, mas eu mudei um arquivo, tá? Vou agora dar o comando push, né? Mandou lá para cima. Então, olha só. Se eu vier aqui no Git, vou tentar abrir aqui, ver se já vai abrir o correto ou se vai abrir o antigo, tá? Não, ele já abriu, né? Ele já atualizou, já abriu o corrigido já, tá? Então veja, então nesse momento aqui, ó, aqui ele está quarto commit, mas se eu atualizar aqui, vai aparecer o que, ó, correção do segundo ponto .py. Tudo bem? Legal. E é isso. Terminou o dia, fiz o meu sincronismo do local para o remoto. No dia seguinte, lá no escritório, eu faço o que para sincronizar, né? Eu faço o que para sincronizar a nuvem com a minha máquina local? Eu dou um git pull, ó, git pull, ele foi lá, buscou, e se eu agora der um cat no segundo ponto .py, ó, tá atualizado. Tudo bem, pessoal? Então é desta maneira que a gente mantém sempre sincronizado o nosso repositório local com a nuvem, tá? Para onde nós formos, se for uma máquina nova, a gente dá um clone. Se for uma máquina que já tem o repositório, nós damos um pull para, né, sincronizar do GitHub para a máquina local. A gente trabalha normalmente, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.